Vai bater o pau, tem a aguinha aqui, a hora que você quiser pegar, fica à vontade. Gente, aproveitar aqui que a gente vai ir pra cá, pronto. Vou sair da frente aqui. Aí o Carlos está ótimo, então. Aproveitar, Carlos, já que você está aqui. Queria saber se você já provou um pouco da nossa culinária paraense. O que você achou, o que está achando da nossa terra. Alguma coisinha assim. A minha curiosidade era aquele tempero que deixa a boca adormecida. Jambu. Jambu. Olha, sinceramente não fiquei com a boca adormecida. Mas gostei muito. Foi legal. Olha, que legal o Carlos está aqui, já provou um pouquinho aí do carinho do paraense. Carlos, é o seguinte, você já está nessa estrada aí há muito tempo, né? A gente queria saber, assim, como é que começou, né, você entrando no ramo da dublagem? Como é que veio esse caminho, esse estalo, essa luz na sua vida? Então, no começo eu tentava a carreira artística na OVC, Organização Vitor Costa, que era o Canal 5, e depois veio a ser sucedido pela TV Globo na época. E eu fazia parte do elenco de apoio, querendo começar a carreira, né? Um dos colegas do elenco de apoio um dia me falou se eu queria conhecer dublagem, um estúdio de dublagem aqui pertinho, chamava-se Ibrasom. E eu tinha muita curiosidade de saber como é que era a dublagem, porque assistia os filmes dublados e não fazia a menor ideia de como que era o processo de dublagem. Eu estava muito curioso para aquilo. Fui para lá com ele, comecei a assistir dublagem, assisti durante uns 2, 3 meses, porque naquela época não havia curso de dublagem, né? Curso de dublagem é uma coisa bem recente. E foi uma grande escola, porque eu tive mestres ali que era de babá, né? José Soares foi um deles. Aliás, foi o diretor que alguns meses depois, que eu achei que tinha condição de fazer o teste para ver se eu podia ser dublador, e o Soares é que falou que eu levava jeito sim, que eu tinha um potencial para dublagem. E daí para frente, pronto, 53 anos já de carreira. 53 anos de carreira, gente. Não é qualquer um, não. Carlos, já entrando nesses 53 anos de carreira, claro que a gente vai chegar lá no Freeza, mas tirando o Freeza, você tem algum trabalho que te marcou bastante, que onde você chega, você fala, olha, além do Freeza também tem um trabalho que me emocionou muito, que eu gostei muito, você pode citar pra gente? Tenho alguns, sim, da minha preferência, né? Claro que os fãs talvez até tenham outra opinião. Mas lá no comecinho, a primeira série, o primeiro papel fixo que eu peguei foi o Scott, Jornada nas Estrelas. O Scott, hein? Não é Spock, não. O Scott, o engenheiro de bordo. Okay? Foi o meu primeiro papel fixo. Agora, o primeiro protagonista fixo, que também me deu muita alegria, me deu muita emoção, foi o Tony do Túnel do Tempo. O pessoal novo acho que não conhece essa série, né? Porque ela passou por muito tempo, pelo menos por 16 anos seguidos, ela foi mudando de canal, mas sempre exibida. Eu gostei muito de fazer o Túnel do Tempo. Posteriormente, alguns atores que eu gostei muito de dublar, tipo Frank Sinatra, dublei como é que se chamava o filme? A um Passo da Eternidade. Depois vieram Clay Ford, fiz o Paul Newman, o Robert Redford, Clint Eastwood, o Alain Delon, que eu gosto muito, acho que minha voz cabe bem no Alain Delon. E filmes, trabalhos que eu gostei de fazer, eu sempre cito em algum lugar do passado, o Salieri, que eu fiz no Amadeus, um trabalho que eu gostei muito também. Mais recentemente tem o Menina de Ouro, que eu fiz o Clint Eastwood, e o Lincoln, esse é mais recente ainda, com o Daniel Day-Lewis. Eu acho que foram bons trabalhos. Com certeza, ótimos trabalhos.
e a gente acompanha esses atores, a gente se emociona, e a gente chega num ponto assim, muita gente pensa que na dublagem, em vez de a pessoa estar copiando o ator, não é bem isso, ela está entendendo a emoção daquele ator e transmitindo da sua forma, né, para a nossa versão nacional, não é isso? Pelo menos a gente tenta, e eu acho que a dublagem, em princípio, é isso, fazer exatamente igual o que o ator fez lá. Não pode nem ser mais nem menos. Né? Olha, e quando a gente consegue, é muito prazeroso. Ah, com certeza, eu assim, fico muito feliz de acompanhar, eu geralmente, muita gente pensa às vezes assim, ah, eu gosto de ver filme original, tudo bem, ok, né? Mas hoje em dia, né, que vocês começaram esse movimento bem lá atrás, a dublagem nos dá uma qualidade muito boa, porque há uma pesquisa que quando você assiste um filme legendado no cinema, você perde mais da metade do filme, porque você tem que parar para ver as legendas, né? E com um trabalho de qualidade, onde eles se preocupam, né, transmitir todas as emoções, a gente pode acompanhar e entender 100%, acompanhar tudo do filme, não é verdade? Perfeito, perfeito. Mas não precisa ser no cinema. Em casa mesmo, o grande problema da legendagem antiga, principalmente, a legenda saía da tela, né? Tinha que colocar tantas palavras ali e não cabia. Então, estava devendo, realmente a legenda ficava devendo. Ultimamente se condensa mais, e perde também, né? Porque o diálogo tem muito mais coisas às vezes, não dá para ter a versão para que você tenha o entendimento total. Eu acho que se perde muito sim, com a legenda. Há necessidade, muita gente gosta de respeitar. Tá? E agora que a gente vai chegar no ponto que todo mundo quer ouvir, né? Já que você está com esse personagem na camisa, a gente quer saber como é que surgiu o convite para fazer o Freeza, se foi um teste, como é que foi? Olha, não foi um teste não, eu lembre, né? Mas faz um tempinho já, se não me engano, foi na década de 90, né? Isso. E fui lá na Alamo, eu fui escalado, não sabia nem o que era, pelo Wendell, quem me escalou foi o Wendell, grato a ele até hoje por esse grande personagem, né? E engraçado que no começo eu via ele de modo diferente. Saí um pouquinho daquela minha filosofia de fazer igual que você via lá, porque no original me parecia estranho, vou ser sincero a você. Mais tarde, ver fãs, principalmente, na opinião dos fãs, a minha dublagem superava tanto a do original japonês, quanto a da versão americana e quanto da espanhola. Fico muito contente por isso, mas eu tentei mudar um pouquinho, e meio que inconscientemente eu mudei aquela linha que eu estava vendo ali. Acho que deu certo. Com certeza. Aproveitar, Carlos, a gente pode ver uma palhinha do Freeza pro pessoal? A palhinha do Freeza eu queria deixar para o fim. Vamos deixar então. Porque vai ter aquela risada, e aquela risada é... Gente, como todo mundo fala, o melhor vem no final, né? Aquela risada é para encerrar. Com certeza, gente, prepara o celular já. Só aguenta um pouquinho aí. Prepara o celular que ele vai falar isso. Mas eu independente da dublagem, eu tenho uma coisa que perguntou da dublagem, eu tenho uma coisa que eu gostei muito. Acho que a maioria daqui também não vai conhecer. Certeza, pais, mães e até avós, uns talvez, vão lembrar. Você disse que o Carlos Campanile lembrou disso aqui em Belém. Eles vão conhecer com certeza. Era uma mensagem lá na TVS, não era nem SBT na época. Foi bem na época que eu dublei o Papillon. Foi em 1983, se não me engano. Então pediram para eu gravar uma mensagem de fim de ano, uma mensagem de Natal. A coisa ficou tão bonita, tinha a música incidental até da música do Em Algum Lugar do Passado. Enfim, tinha uma imagem bonita, tinha um som bonito, e gostaram tanto daquilo, não sei se o Silvio, produção ou alguém,
que aquilo, depois das mensagens de Natal daquele ano, passou a ser exibido no final de cada dia, né? Que encerrava, né? Houve uma época em que encerrava as Sim, logo após o transmissões. programa Silvio Santos, né? Aí, quando encerrava a transmissão, eles encerravam com isso que eu vou falar agora, eu vou citar agora. Posteriormente, o Silvio usava no final de um programa que se chamava Porta da Esperança, justamente talvez para sensibilizar os patrocinadores, né? Então vamos lá. Desculpe se eu errar, porque faz muito tempo, mas era mais ou menos assim: paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar, e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Carlos, eu que sou um pouquinho mais velho, eu me arrepiei agora porque eu, quando era criança, assistia o programa Silvio Santos. Eu lembro, se não me engano, uma imagem de Jesus, uma iluminação vindo nele. Era um ator baiano. Incrível, incrível, incrível. E eu não sabia que era você que fazia. Eu não sabia. E, gente, Está sabendo agora. eu estou emocionado aqui de poder ouvir ao vivo, né, o Carlos falando essas palavras lindas aqui pra gente, e que me marcou bastante, né, que eu acompanhava muito. E quando você vê aquele final, você, poxa, está encerrando o domingo e a gente vai encerrar com uma palavra muito bonita, né, de fé. Era muito, 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 muito legal. E, meu Deus, eu vou chorar aqui. Para aproveitar, Carlos, já que a gente está falando do Freeza, já são 20 anos, né, dublando o personagem, e eu queria saber assim, da tua opinião. Como você falou no começo, ele começou de uma forma, você tinha uma visão dele, e hoje você tem uma já diferente, né? O próprio personagem teve uma evolução, não foi? Não, nesse aspecto não, porque ele tem aquele aumento de ki, né, aquela transformação. Essa eu entendi muito bem e procurei fazer à medida que ele ia mudando. Eu digo na própria voz dele original, foi essa mudança que eu fiz desde o começo. O personagem teve a evolução natural que eu tentei acompanhar, sim, mas não vi grandes mudanças assim na interpretação do personagem. Mas aí, você esperava cair na graça do público, o carinho do público, fazendo um vilão? Não fazia a menor ideia. Primeiro que naquela época a gente não tinha muita ideia do fã da dublagem. A gente via fã de várias categorias, mas fã de dublagem para nós era absoluta novidade. Né? Com o advento da internet, então, redes sociais, a coisa se expandiu de uma tal maneira que, olha, a gente tem que agradecer, aliás, em meu nome, em nome de todos os dubladores do Brasil, eu quero agradecer os fãs assim de uma maneira muito sensível, muito sensibilizada. É muito gratificante ter esse retorno de vocês. Muito obrigado de coração em nome de todos os dubladores do Brasil. Obrigado, gente. Carlos, somos nós que temos que agradecer a vocês que trazem, né, vida para cá, para o Brasil, esses personagens icônicos, né? E é engraçado que agora, quando você falou vários atores, quando nós ouvimos a sua voz de um determinado ator, é o ator tal. Por quê? Porque é o Carlos que faz a voz. A gente já reconhece, né? Já vira uma referência, né? E como você citou, esses atores, assim, você já teve a oportunidade, se alguém já conheceu o seu trabalho aqui no Brasil, algum desses atores que você já citou? Não, essa oportunidade eu não tive, não. Aliás, por falar nisso, houve que você lembrou, em relação a um colega nosso, que foi o Borges de Barros, falecido Borges de Barros, quando ele fazia o Dr. Smith como chamava a gente, desculpa. Perdidos no Espaço, não é isso? Perdidos no Espaço. O ator, o Jonathan Harris, veio ao Brasil e numa entrevista na qual o Borges estava presente, ele, em seus maiores elogios, falou que era a melhor dublagem de todo o planeta dele, Dr. Smith. Carlos, Nossa, o que Isaac legal, Bardavi, né? o
Isaac Isaac Badavi. Badavi, né? Conheceu o Hugh Jackman, né? Isaac Badavi conheceu o Hugh Jackman, dublador do Wolverine, né? Conheceu. Esse eu não conhecia, desculpe. Também é muito, muito legal, né? A gente ter esse reconhecimento de fora, né? Não tem a menor dúvida. Segundo consta, principalmente pelos fãs, graças a vocês, fãs brasileiros, a dublagem do Brasil diz que é uma das melhores do mundo. Com certeza. Tomara que Legal. sim. Já que está falando em fãs, cara, chegou o momento de vocês levantando a mãozinha para fazer pergunta por Carlos. Aqui o nosso amigo Lucas vai chegar na tranquilidade aqui. Esse rapaz que já está pulando aqui, depois a gente vai um por um, né? Esse rapaz, olha aqui, ó, olha a camisa, ó, Carlos. Já empatou. Vai lá. Legal. Pega leve, hein? Pega leve. Eu, Carlos Campanile, é uma grande honra estar aqui na sua frente. Eu cresci vendo a sua voz, a sua camisa. Talvez um programa muito bacana. E, assim, a respeito de dublagem, eu queria perguntar para o senhor, o que evoluiu na dublagem nesses últimos anos? Já que o senhor está tanto tempo aí em carreira. Eu costumo dizer que a dublagem antiga, né, entre aspas, na minha opinião, era um pouco melhor, no sentido de qualidade de interpretação, ok? De um tempo para cá, muita gente está entrando na dublagem e não estão mais entrando naquele processo seletivo que nós tínhamos antigamente, né? E não está tempo hábil para você dilapidar os diamantes que possam surgir, entendeu? Está muito assim, entrou, já é voz nova, já aproveita, já vai aproveitando, né? Esse é o grande desejo dos distribuidores, né? Tem vozes novas, e isso, na minha opinião, é um pouco prematuro, né? Porque tem que ter tempo ao tempo para ser considerado um bom dublador, para fazer um bom trabalho de dublagem. Para mim, a grande diferença atualmente é essa. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Prazer em conhecer Prazer é meu. pessoalmente. Carlos, falando assim um pouco do Freeza, eu queria que respondesse uma dúvida que eu tenho, na verdade, eu acho que de todo mundo aqui. O Dragon Ball Z, pro Dragon Ball Super, você falou aí que você tentou fazer a sua interpretação, chegou ao o que você queria. Pro Dragon Ball Super, fizeste uma mudança ou tentou manter aquela mesma linha dele, já sério, Imperador do Mal? Não, eu falei para ele, o Freeza em si não mudou. O que eu achei no começo, que a voz era meio esquisita para eu tentar fazer daquele jeito. Porque se eu fosse tentar fazer o que ele trabalha, eu não sei se eu vou saber explicar, não sei se eu vou fazer entender. Eu teria que fazer uma vozinha meio na testa, lá como nós costumamos chamar, seria um negócio mais ou menos assim, um negócio sem grave na voz, né? E eu acho que isso ia perder, ia ficar, entendeu? Ia ficar esquisito, né? Por isso eu pus mais ou menos a minha voz natural, e à medida que ele fosse crescendo lá no Ki, lá até se transformar no Freeza dourado, eu fui pesando a voz, deixando talvez um pouco mais malévola, mais cruel, né? Porque na verdade ele também, entre outras coisas, ele é muito benéfico, né? Ele é sarcástico, né? Ele não é só aquele mal, porque pelo que eu entendi, e a gente entende muito menos do que vocês fãs, né? A gente vai lá fazer a nossa parte lá, quando chega no estúdio, vê o personagem dubla, né? Nem sempre a gente se inteira do que acontece na série toda, nos episódios. O fã sabe tudo, o fã sabe muito mais do que a gente, com certeza absoluta. Então, pelo que eu soube, ele era mais um conquistador, né? Ele já tinha conquistado mais de 400 planetas, não é isso? Então, talvez a dureza dele, a maldade dele venha disso, né? Ele é um cara que quer conquistar, e você não conquista nada na bondade, né? Isso com certeza. Mas eu me admirava exatamente do pessoal gostar de um personagem mau, né? De um personagem como ele.
para mim foi uma das maiores satisfações da minha vida saber que ele fez esse sucesso tão grande como faz até hoje. Espero que continue. Vai sim. Obrigado. Boa tarde, Carlos Campanile. Oi, fala aí. Um grande fã de Dragon Ball, do seu trabalho. Queria saber como é que foi para diferenciar o Frost. Você que dublou os dois, né? Diferenciar o... Frost e o Freeza. Você que dublou os dois, né? Foi mais ou menos na mesma linha, porque o Frost não, lá no começo teve o pai dele também, né? Agora, o Frost não podia ter muita diferença, porque no próprio original cita que além de ser parecido com o Freeza, ele tinha a mesma voz. Isso é citado lá pelos personagens no original. Então não tinha muito o que mudar, não. Eu tentei fazer talvez um pouco mais leve o Frost, né? Não era tão poderoso quanto o Freeza, tanto que ele foi destruído logo, né? Mas não teve muita diferença, não. Teve muita dificuldade para dublar os dois ao mesmo tempo, conversando? Não, porque graças à tecnologia a gente consegue fazer um primeiro e depois o outro, entendeu? Tanto que tem vezes que encavalam as falas, então eu não tenho possibilidade de encavalar as falas. Isso é feito primeiro numa pista, depois na outra, depois quando mixa as duas saem juntas, entendeu? Por aí. Obrigado, eu. Oi. Queria fazer uma pergunta. Pode. Eu conheci a sua voz, né? Aí, tem uma história engraçada no cotidiano normal, assim. Eu não passo. Olha, uma das histórias mais engraçadas tem tudo a ver com risada. Tá? Bem no comecinho da dublagem, eu tinha alguns papéis que eu tinha que rir. E eu não conseguia rir. Não conseguia. Não sei se algum trauma que eu adquiri, não sei se qualquer coisa parecida. Eu queria fazer a risada igual ao do personagem lá na tela, né? E olha, vou tentar mais ou menos fazer para vocês o que acontecia. Eu armava a risada e saía qualquer coisa assim, ó. Não saía risada. Passou algum tempo e eu continuava com a mesma dificuldade, que acabou virando um trauma para mim, né? Até durante esse tempo alguns colegas meus gozavam com a minha cara, tal, outros tentavam me ajudar, me mostrar como é que se fazia com o diafragma e eu não conseguia. Só que alguns desses que me gozavam, a voz deles também não era essas coisas, porque era tipo assim, qualquer risada que tinha na tela, eles riam assim. A risada tosse que eu chamo. E não era bem aquilo que eu queria. Eu queria rir. E hoje eu consigo dominar bem. Eu queria rir em A, E, I, O, U. O que é isso? E tem gente que ri assim. Outros riam. Outros. Outros. E outros. E era isso que eu não conseguia. Felizmente, isso foi uns bons 7 anos depois, lá na Cinecasp, em São Paulo, eu fiz um filme com Juliano Gema, que aliás era outro nome, né? Era o Juliano Gema e não era Bang Bang, era italiano. Era um filme de épico, sei lá, de deuses, né? Deuses, e ele era um dos deuses. Para encurtar a conversa, ele subia numa pedra enorme e dava uma sonora gargalhada, sonora. Aí o Miziara, sentado na mesa de direção, José Miziara, olhou para mim, eu olhei para ele, e fez exatamente assim: se vira. E foi aí que acabou todo o meu trauma. Comecei a ter aquela gargalhada e por aí soltou, saiu todo aquele trauma. E hoje eu posso rir e
E graças a Deus, porque o grande hit do Freeza é aquela gargalhada, né? É isso aí. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Prazer. Sou muito fã do seu trabalho. Muito obrigado. Eu queria saber como é para você participar de eventos como esse, perto dos fãs, tendo seu trabalho reconhecido, né? Que dublagem, às vezes a gente reconhece a voz, mas não reconhece o rosto da pessoa por trás. E se tem alguma novidade para a próxima temporada de Dragon Ball Super? Olha, eu vou dizer a vocês que é extremamente gratificante participar desses eventos, ter vocês aplaudindo e gostando do trabalho da gente. Isso praticamente para mim é inenarrável. Não dá para agradecer em palavras o que a gente sente nessa hora. Infelizmente eu não tenho novidades, eu não sei mesmo. E mesmo que eu soubesse, a gente assina um contrato de fidelidade que... A gente não conta pra ninguém. Não, mas eu sei que nem eu contaria para ninguém. Mas sinceramente, honestamente falando, eu não sei se vai ter mais Freeza em Dragon Ball. Ouvi uns murmúrios que vai ter, mas não sei nem se é o Super. Acho que alguma coisa aí no Super. Acho até que vocês devem saber mais do que eu. Acredito eu. Obrigada. Obrigado eu. Boa tarde. Eu gostaria de pedir mais um favor, porque eu sou muito fã. Eu cresci com Dragon Ball. Eu gostaria de ouvir o grande Freeza falar que eu sou um guerreiro Saiyajin, um dos mais fortes, se puder. É sério. O que ela gostaria? Eu não entendi muito bem. Ele odeia os Saiyajins, né? Então vai. Eu sou o mais forte guerreiro Saiyajin! Se bem que agora nos últimos ele se uniu um pouquinho, né? Para lutar contra os adversários dos Saiyajins. Boa tarde, Santana. Eu queria perguntar um conselho pro senhor. Para quem quer entrar na área de dublagem, o que o senhor recomendaria para começar os primeiros passos? É uma curiosidade que eu tenho muito, eu queria que o senhor respondesse. Eu acho que todos vocês já sabem que o imprescindível deve ter de ator, né? Você faz um curso de ator, obtém o seu DRT, e depois, para entrar na dublagem, hoje em dia é um pouco mais fácil do que na minha época, porque tem algumas escolas de dublagem, né? Então, pelas escolas de dublagem é o primordial, é o princípio, né? Depois vai depender de cada um, né? Não há grande necessidade de voz bonita e aquilo, porque tem personagens para todas as vozes. Então a preocupação não é a voz, a preocupação é a interpretação, principalmente. O sincronismo hoje em dia está um pouco mais facilitado por causa do Pro Tools, né? Mas o princípio é esse. Em princípio é isso. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como foi dublar o Freeza no filme Dragon Ball Super Broly, sendo que ele apanhou durante 1 hora por Broly? Pois é, para mim foi frustrante. Foi frustrante, porque o Freeza só apanhou, né? A participação dele não foi lá muito grande, mas ele só apanhou, ele não bateu em ninguém, ele só apanhou. Eu também sou um grande fã do seu trabalho e sobre as escolas de dublagem, o senhor poderia dizer quais são assim, as mais confiáveis para ingressar? Em qual estado seria mais confiável? Olha, aí vai entrar uma parte ética, que desculpe, mas eu não vou poder citar isso não. Eu acho que todas têm potencial, tanto São Paulo quanto o Rio, para iniciarem bons dubladores. Agora vai de cada um fazer uma pesquisa, né? Ver principalmente o preço, os preços são bem variáveis, as mensalidades são bem
para depois fazer escolha. Perguntar para alguém que já frequentou, entendeu? Desculpe, mas eu não vou ser a pessoa mais apropriada para dar essa resposta. Desculpe, sinceramente. Olá, eu sou a grande fã do seu trabalho e é uma honra conhecer você porque é uma sua dublador. Mas e uma pergunta? Eu sei que você foi escolhido para dublar o Freeza, mas se você pudesse escolher qualquer outro personagem de Dragon Ball para dublar, qual seria? Mas eu nunca parei para pensar nisso. Eu nem sei se tem algum que pudesse servir para minha voz. Sinceramente, não sei. Agora você me pegou de surpresa e me pegou bem, porque eu não me vejo fazendo outro personagem em Dragon Ball. Não me vejo. Alô, boa tarde, senhor Carlos Campanelli. Primeiramente, é tipo uma honra estar aqui, poder conhecer o senhor, Prazer é meu. E eu tinha uma pergunta e um pedido, na verdade. Pergunta qual é a coisa que o senhor mais gosta no seu trabalho? Tipo, que mais deixa tudo assim. E o pedido no final, o senhor pode falar que o Imperador do Universo voltou? O que eu mais gosto do meu trabalho, é isso? A pergunta é essa, nesse sentido, o que eu mais gosto? Olha, como eu falei, eu procuro sempre no meu trabalho me empenhar ao máximo, fazer o máximo possível. Eu sou o que chamam de perfeccionista, longe de dizer que eu sou perfeito, nada disso, muito pelo contrário. A perfeição em dublagem eu acho até que não existe, mas eu procuro fazer o melhor possível, né? Para chegar ao ponto em que os fãs, ou quem assiste, possa dizer: puxa, o cara parece estar falando em português. Para mim, isso é o troféu. Né? O troféu da dublagem é isso. Parece que o cara está falando em português. Né? Então é isso. Eu procuro me empenhar. Desde quando eu faço o vozerio, que ainda hoje eu faço, se me escalarem para vozerio, eu faço com o mesmo prazer que eu faço no Freeza ou qualquer outro grande personagem, qualquer filme que eu estreve, vozerio, pontinhas, qualquer tipo de personagem que eu considero que eu possa fazer, então eu faço com o mesmo empenho. Então o meu prazer é esse, ficar contente com o meu trabalho. Nem sempre isso é possível, às vezes você é quase que obrigado a fazer determinados papéis que você gostaria de recusar, mas várias circunstâncias impedem que você possa se recusar. Então tem muita coisa que, por exemplo, eu assistindo eu falo: olha, não era bem isso, podia ter feito diferente, eu podia não ter feito. Esse é o meu prazer na dublagem. Obrigado. Carlos, agora uma mega fã sua vem aqui no palco desde cedo. Por favor, deixa eu entregar um presente para ele no palco, por favor. Sobe aqui, Raíssa, por favor, entregue esse presente pro Carlos. Ela é muita gente escolheu mesmo. todo carinho. A gente fica até constrangido. Meu Deus do céu. Estamos aqui humildemente entregando esse presente para você. E eu humildemente aceito e agradeço. Muito obrigado. Vai querer ver o que é, por favor. Deixa assim. Vamos ver o que foi que ela vai dar de presente pro Carlos. Até eu tô curioso pra saber o que é. Uma sacola, é uma caixa. Só raça. Eu acho que é uma caneca. Do Freeza, né? Carlos tá indo com cuidado, que ele quer deixar. Eu não destruí uma live. Não quer destruir uma live. Eu acho. Sabia que era uma caneca? Que
Muito legal. Obrigado, muito obrigado. Gente, infelizmente está chegando o final do nosso bate-papo, né? Mas o Carlos falou que era para encerrar com chave de ouro, né, Carlos? Não sei se vai ser chave de ouro, vamos ver. Gente, então prepara o celular aí. Eu espero que gostem. Desculpa, eu fiquei devendo uma frase para alguém aí. O que era? O Imperador do Mal voltou. O Imperador do Universo voltou. O Imperador do Universo voltou. O Imperador do Universo voltou! Então, gente, vamos lá. Gente, prepara o celular pra gente, né, esse momento histórico aqui do Anime Geek com o Carlos Campanile. Vai dar essa palhinha, então levanta o celular bem alto, tá todo mundo preparado? Já, então vou passar a bola pro Carlos agora. Com você, meu amigo. Seus vermezinhos miseráveis, prestem atenção ao que eu vou falar agora. Eu sei que vocês já ouviram isso muitas vezes. Eu sei que alguns nem ligam. Mas façam isso. Amem e respeitem seus pais. Amem e respeitem seu próximo. Ajudem aos mais necessitados. E principalmente, vivam em harmonia com a natureza. Porque senão, se não fizerem isso, eu vou transformar vocês em poeira cósmica! Aí, gente, mais aplausos para o Carlos Campanile! Carlos, muitíssimo obrigado. É uma emoção muito grande conhecer você pessoalmente. Esse público enorme que veio te ver, né? E a gente agradece o carinho que você veio, conversou com a gente. Muita também lição que a gente vai levar para a nossa vida. Muito bacana, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço profundamente de todo o meu coração. Muito obrigado, gente. O carinho de vocês é muito grande e eu agradeço muito. Carlos, vamos fazer uma selfiezinha, você coloca aqui a cadeira, você senta, vem aqui, ó.